Essa cientista foi vítima de uma das maiores injustiças na ciência e você vai saber o porquê. Lise Meitner nasceu em 7 de novembro de 1878, em Viena, na Áustria. Ela era a terceira de 8 filhos de uma família judaica. Em 1901, ela entra para a Universidade de Viena e inclusive teve aula com Ludwig Boltzmann. Em 1907, ela conclui o seu doutorado com a tese Condução de calor em corpos não homogêneos. Depois de um tempo, ela se muda para Berlim para trabalhar no Instituto Kaiser Wilhelm, juntamente com Max Planck, considerado o pai da mecânica quântica, e Otto Hahn, que posteriormente vai se tornando seu grande amigo nessa longa jornada científica. Lise e Otto realizaram diversos trabalhos e em 1918 acabaram descobrindo o elemento protactínio. Em 1922, a Lise descobriu o efeito Auger, que foi confirmado 2 anos depois pelo Pierre Auger, por isso uma homenagem ao seu nome, mas a Lise já tinha desenvolvido estudos relacionados à transição de elétrons e ele acabou levando os créditos. Entre 1929 e 1932, a Lise Meitner trabalhou juntamente com Hermann Hufeld e eles desenvolveram o efeito Meitner-Hufeld. Essa pesquisa serviu de base para o desenvolvimento do modelo padrão. Naquela época, as pessoas estavam vivendo em um período da expansão nazista e a Alemanha anexou a Áustria em 1938. Consequentemente, a Lise Meitner se mudou para a Suécia, em Estocolmo, no Instituto Mansigma, porque ela era de família judaica. Apesar de ela não ser judia, ela era luterana, protestante, mas de qualquer forma as suas origens poderia atrapalhar os seus trabalhos, visto que o governo nazista estava expulsando os judeus das universidades. No entanto, as coisas não ficaram muito boas por lá, porque em Estocolmo eles ainda tinham um preconceito muito grande com mulheres em universidades. Então a Lise foi basicamente boicotada, com poucos recursos para suas pesquisas. Enquanto isso, a Lise e o Otto continuavam trabalhando mais à distância, Como ela ficou exilada, ela foi para Estocolmo, o Otto Hahn estava em Berlim continuando seus experimentos e eles se encontravam às escondidas em Copenhague, na Dinamarca. Em um desses encontros, a Lise conseguiu teorizar o processo de fissão nuclear. Com isso, o Otto Hahn publicou os resultados sem citar o nome da Lise Meitner, e em 1944, Otto Hahn recebe o Prêmio Nobel em Química pelos seus trabalhos relacionados à fissão nuclear, sem a Lise Meitner. Neste momento, chegamos no núcleo do vídeo, E a gente vai entender por que isso aconteceu. Primeiramente, o Otto Hahn resolve fazer pesquisas em cima do trabalho de Irene Joliot-Curie, a filha de Marie Curie. A Irene achou ter encontrado um elemento transurânico, mas na verdade não era. Então, o Otto Hahn começou a pesquisar isso e acabou encontrando o lantânio. Mas ele não era um elemento transurânico, e isso acabou criando diversas dúvidas. Ele levou esses trabalhos para Lise Meitner, que fez toda a parte teórica. O Otto Hahn fez os experimentos e a Lise faria um relatório detalhando a parte teórica do trabalho. Foi aí que a Lise descobriu que o que Irene e o Otto estavam fazendo não era sintetizar um elemento transurânico, eles estavam dividindo o átomo de urânio no meio, e esse processo é denominado fissão nuclear. A Lise e o Otto sabiam do caráter explosivo desse processo. Na hora de publicar esse trabalho, a Lise e o Otto, como amigos, parceiros de trabalho por 30 anos, chegaram à seguinte conclusão. O Otto, como um químico alemão, e a Lise, de origem judaica, não pegaria bem ambos publicarem um artigo, trabalhando juntos, por causa de todo o contexto nazista da época. E foi aí que eles, em comum acordo, chegaram à conclusão de que a primeira publicação ficaria somente com o nome do Otto. O Otto e do assistente dele, o Fritz Strassmann. Porém, em publicações posteriores, e a Lise também publicaria todo o resultado teórico do trabalho, ele acabaria divulgando o nome dela. Só que não foi isso que aconteceu. A Lise publicou o seu trabalho teórico, mas o Otto Hahn não citou o nome dela em nenhum momento. E então ele ganhou o Prêmio Nobel em Química de 1944, sem citar o nome da Lise, que foi quem teorizou de fato o processo de fissão nuclear. E para piorar, ele negou a participação de Meitner nos seus experimentos, alegando que somente os seus experimentos foram responsáveis pela descoberta da fissão nuclear, o que não foi o que aconteceu. E em 1946 ela viajou para os Estados Unidos e foi considerada uma celebridade por lá. Ela foi também homenageada como Mulher do Ano pelo National Romance Press Club. Enfim, a Lise Meitner não recebeu o Prêmio Nobel em Química em 1944, foi traída por um grande amigo e não teve o reconhecimento que merecia, mas a cada ano fala-se mais dela e de suas grandes contribuições para a física.